Fala, seu ilícito! Fala, sua ilícita! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Discursos e Fatos, um canal de análise dos diversos discursos e fatos que permeiam o meu, o seu, o nosso dia a dia. Meu nome é Davi Rodrigues e no vídeo de hoje falaremos dos custos elevadíssimos de ter um fanático fundamentalista no poder máximo de um país. Sim, estou falando do Irã, do Oriente Médio e dos custos dessa guerra, que por mais altos que sejam em termos humanos e materiais, serão muito menores do que se tivéssemos deixado o Ali Khamenei no poder. Por quê? Porque o cara simplesmente era um lunático fundamentalista. E eu não estou brincando. O que eles faziam com as mulheres criminosas? Eu vou dizer com o que ele fazia com o povo dele, para depois explicar porque essa guerra, apesar de todo o custo, é muito mais barata do que seria uma guerra nuclear futura. O que ele faz com as mulheres criminosas? Ele considera a mulher é criminosa para o Khamenei. E ele a condenou a perder a vida, né? A gente tem que usar algumas palavras aqui na plataforma. E a mulher é virgem. E lá para perder a vida só precisa andar sem o véu, tá? Quando o Khamenei estava lá, tá? Você que é feminista, para se inteirar. Então, o que ele fazia? De acordo com os preceitos islâmicos, a mulher morrer virgem, ela vai para o céu. Mas como ele considerava a mulher uma criminosa, por ter tirado o véu, ele não podia deixar ela morrer virgem. E aí o que ele fazia? Sob ordens dele, o que o regime fazia, tirava a virgindade de forma forçada. Esse é um crime, no Brasil começa com de ex, né? Também não pode falar aqui por causa da plataforma. Você pode defender o cidadão, né? Muita gente de esquerda. Agora você não pode falar dos crimes do cidadão. Aí seu vídeo sofre limitações, porque você está falando temas sensíveis. Outra coisa, o pessoal protestando em janeiro por liberdade. Segundo o regime, ele teve que tirar, porque eram rebeldes, né? O pessoal protestando por falta d'água, a economia toda lascada e vários outros problemas do Irã sociais decorrentes do governo, de políticas governamentais. Segundo o governo, teve que tirar 7.000 vidas. ONGs e entidades internacionais calculam em mais de 30.000, né? O governo foi 7.000. Para o resto do mundo, 30.000. E nessas épocas, corta a internet. Isso ele faz com o próprio povo. Com o próprio povo. Agora vem falar problema com o Estado de Israel, que segundo a concepção louca dele, ele tinha a missão de tirar o Estado do mapa. Então, assim, era a missão dele. E ele tinha o quê? Ele já tinha o veículo, o míssil que alcança lá. Ele não tinha a tecnologia do artefato para cumprir a finalidade dele. Enquanto ele não cumpria a finalidade dele, o que ele fazia? Financiava Houthis, Hamas, Hezbollah, tudo para atacar, pra fazer o terror, né? E teve inclusive o 7 de outubro lá, foram raptadas pessoas, bebês, aquela tragédia toda. Então assim, o cara financia ao redor de todo mundo várias organizações para querer acabar com um Estado que ele considera ilegítimo, né? Viva o amor, né? Viva o amor. E aí, continuando. E aí ele estava desenvolvendo o quê? Começando a desenvolver a tecnologia quase pronta para desenvolver o quê? O artefato nuclear. Aí você vai dizer, não, Davi, não é isso é coisa do Ocidente. Não. Energia nuclear para fins pacíficos
pacíficos, você precisa enriquecer até ali, no máximo, 20%. Para fins militares, é mais de 90%. Ele já estava passando de 80%, sem fiscalização. Ele queria, gente, ele queria. E quando você tem um maluco desse governando com a ideologia dessa e fazendo ações contra você, por exemplo, você de Israel ou dos Estados Unidos, contra seus aliados, você vai esperar o cara atingir o objetivo dele? Ele não é o ser racional que vai usar o artefato como última ratio, medida de última sobrevivência do Estado. Ele vai usar, ia usar, né? Graças a Deus, já partiu. Ele ia usar como primeira medida para finalmente alcançar o fim dele. Ele já estava no fim da vida, mais de 80 anos. Então ele ia usar, sim, da mentalidade distorcida dele para alcançar o objetivo que, segundo o entendimento dele das leis da religião dele, levaria ele para o céu. Pena que ele não pode voltar para dizer onde é que ele está. Porque isso ia ser interessante, viu? Isso ia ser interessante. Então, por isso que eu estou dizendo que o custo dessa guerra, o custo que nós teremos humano, financeiro, de todos os tipos sociais, é muito menor. Essa foi uma guerra realmente preventiva. Ano passado eles bombardearam as instalações, mas o cara continuou. Então, assim, não ia parar. Não ia parar. Quando ele atingisse o objetivo dele, aí ia ser questão. Agora a gente está vendo uma guerra regional no Oriente Médio, mas se ele atingisse o objetivo dele, a gente já está tratando da guerra existencial da raça humana. Porque radiação não sai tão cedo, altamente destrutivo. Então, assim, realmente é aquele tipo de guerra que você não fica feliz. Não fica feliz. Porque vai morrer gente inocente de um lado e do outro. Mas, para a gente refletir, o custo de ter um ser irracional, com pensamentos muito, muito radicais no poder. É esse o custo que a gente tem. E é isso que a gente tem que pensar, infelizmente, nessa guerra, que foi uma guerra para evitar algo muito pior no futuro. Esse é o vídeo de hoje. Gostaria de ver a sua opinião. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!